Capítulo 14. Gao-chun. Jinshi havia terminado o banho e saboreava uma taça de vinho. Parecia que tudo o que acontecia nesses dias era uma nova dor de cabeça. Ele estava meio perdido. Como se não bastasse todo o resto que disputava sua atenção, outro dia ele quase foi morto. Depois do que aprenderam no necrotério, o assunto de Suirei foi tratado com a maior cautela. Isso foi o mais conveniente para todos. Ele questionou os funcionários do necrotério que supostamente haviam trazido caixões enquanto o corpo de Suirei estava lá, mas, estranhamente, eles alegaram não ter recebido nenhum pedido desse tipo. Sobre a própria dama da corte Suirei, muita coisa permanecia incerta. A razão pela qual ela era tão próxima do médico era porque seu tutor era o professor do próprio médico. Aparentemente, esse professor percebeu o talento de Suirei para a medicina e a adotou como filha há alguns anos, mas pouco mais se sabia do que isso. Jinshi percebeu que essa situação provavelmente não desapareceria tão cedo, mas isso não era novidade. Houve muitos problemas que ficaram sem solução, simplesmente se acumulando. O máximo que ele poderia fazer com essas questões era mantê-las em mente para o futuro. Ele tinha que se concentrar no que poderia fazer neste momento. Jinshi ficou surpreso com o crepitar do carvão, mas quando olhou para fora viu que o mundo havia ficado branco de neve. Estava ficando frio. Ele pegou o roupão do sofá onde estava e o vestiu. Um tilintar metálico veio da entrada. O edifício foi projetado para que pudesse ser ouvido de quase qualquer lugar. Jinshi sabia quem provavelmente seria. Como ele esperava, seu ajudante, com a testa sempre franzida, entrou na sala. Ela está de volta em segurança, disse Gao-chun. Desculpe por causar tantos problemas para você o tempo todo. Jinshi instruiu Gao-chun a ver Mau de volta sempre que chegasse tarde. Afinal, foi para salvar Jinshi que ela machucou a perna. Ele preocupada que se ele a deixasse sozinha, a ferida se abriria novamente. Essa não era a única coisa que o preocupava. Havia também o excêntrico Lacan. Pelo que Jinshi sabia, o homem estava dizendo a verdade sobre ser o pai biológico de Mau, mas a atitude de Mau sobre o assunto deixou mais do que claro que o relacionamento deles não era o habitual. O consenso geral no palácio era que nunca se poderia ter certeza do que Lacan poderia fazer, e Jinshi preferia não correr riscos. Lacan também teve algo a ver com o fato de Mau ter chegado ao altar durante o ritual. Sem dúvida, o soldado que a golpeou estava agora profundamente arrependido de suas ações. Uma das graças salvadoras de Jinshi foi que, ao contrário de outras pessoas da corte, Gao-chun conseguia lê-lo bem o suficiente para saber quando deixá-lo sozinho para fazer seu trabalho. Afinal, aquele era o homem designado para Jinshi como tutor praticamente desde o momento em que foi desmamado. Apesar de uma breve separação quando Gao-chun foi enviado para fazer outro trabalho, ele certamente estava entre aqueles que melhor conheciam Jinshi. Quando ele considerou que a própria esposa de Gao-chun tinha sido sua ama de leite, Jinshi percebeu que nunca poderia sobreviver à sua dívida para com este homem. Estaremos no Palácio dos Fundos amanhã. Sim, senhor. Gao-chun trouxe 2 tigelas e uma panela. Estava cheio de um líquido enjoativo e doce. Eles tinham que beber todos os dias para que fizesse efeito total. Gao-chun despejou o conteúdo da panela nas 2 tigelas de prata e então tomou o primeiro gole. Era um papel que Mau poderia ter assumido com entusiasmo, mas não faria sentido que ela o experimentasse. Não teve efeito sobre as mulheres. Gao-chun franziu a testa ainda mais enquanto bebia a bebida e então esperou alguns momentos. Acho que está tudo bem. Nada é incomum. Nada incomum, exceto que o sabor sempre foi incomum. A mistura continha uma variedade de batata em pó importada de outro país, com um efeito colateral muito particular. A farinha de batata era apenas um dos vários ingredientes que Jinshi e Gao-chun ingeriam diariamente. Muito bem. Jinshi pegou sua tigela, apertou o nariz e bebeu tudo de um só gole. Ele limpou manchas de líquido da boca com as costas da mão e aceitou um copo de água fria de Suiren. 5 anos bebendo essas coisas, e ele nunca se acostumou com isso. Você não deveria tapar o nariz assim quando as pessoas estão assistindo, disse Suiren. Eu sei que quando você faz isso, você parece um garotinho. Eu sei que... Jinshi sentou-se no sofá, fazendo beicinho. O seu tom de voz, a forma como falava, a forma como andava e se movia, tinha que estar constantemente atento a tudo isso. O eunuco Jinshi tinha 24 anos. Ele se endireitou, esforçando-se para fazer sua melhor cara oficial, mas o gosto do remédio ainda permanecia em sua boca, fazendo seus lábios se curvarem. Gao-chun franziu a testa.
Você não precisa beber, senhor, se você detesta tanto. Isso é o que me torna quem eu sou. Como um eunuco. Já se passaram 5 anos desde que o atual imperador assumiu o Palácio dos Fundos. 5 anos, agora quase 6, que Jinshi continuou a usar essa máscara distorcida. Ano após ano tomando remédio que fez dele não homem. Ele fez isso, embora o imperador lhe tivesse dito que ele poderia fazer o que quisesse com as consortes de posição inferior e com quaisquer damas de menos prestígio do que elas. Gao Shun tocou as rugas da testa com a mão. Se você fizer isso por tempo suficiente, nunca recuperará a função. Jinshi cuspiu água com isso. Ele colocou a mão na boca com um olhar de reprovação para Gao Shun. Gao Shun olhou para ele, como se quisesse comunicar que de vez em quando ele teria uma palavra a dizer. Bem, o mesmo se aplica a você. Jinshi disse. Não tão. Ora, no mês passado, um neto nasceu para mim. O argumento de Gao Shun parecia ser que seus filhos já eram adultos. Ele não tinha necessidade de produzir mais descendentes. Quantos anos você tem mesmo? 37. Se Jinshi entendesse bem os fatos, Gao Shun se casou aos 16 anos e o casal teve um filho por ano durante os 3 anos seguintes. Os irmãos de leite de Jinshi. Ele era particularmente próximo do filho mais novo de Gao Shun. Na verdade, o rapaz se mostrou útil outro dia, durante o caso de intoxicação alimentar envolvendo algas marinhas. O jovem que acompanhou Mau Mau à casa do oficial era ele. Qual dos 2 irmãos mais velhos é? Meu filho mais velho. E acho que meu filho mais novo poderá encontrar uma esposa em breve. Ele tem apenas 19 anos. Sim, exatamente como você, milord. Gao Shun evitou especificamente usar o nome Jinshi. Jinshi era um homem de 24 anos que se tornará eunuco 5 anos antes. Ele não poderia ter 19 anos. Gao Shun claramente pensou que ele estava defendendo algum tipo de argumento, observou Jinshi. Talvez ele achasse que Jinshi deveria se apressar e conseguir algumas companheiras, como o imperador havia feito. Jinshi cruzou as pernas e olhou para Gao Shun da maneira mais inocente que pôde. Eu quero segurar meu neto. Breve. Então vamos terminar esta tarefa rapidamente, ele parecia estar dizendo. Verei o que posso fazer. Gao Shun aceitou um chá quente de suiren e tomou um gole. Jinshi, ignorando o olhar sinistro de seu ajudante, bebeu o resto da água. Outra rodada rotineira de visitas às damas do imperador transcorreu sem problemas. O consorte Loulan parecia estar se integrando ao Palácio dos Fundos sem nenhum problema. O movimento para trazê-la foi um tanto contundente, então não teria sido surpreendente se sua presença tivesse causado discórdia. Mas nem o consorte Gyokuyou nem o consorte Li Hua foram mal-humorados o suficiente para deixar a nova garota chegar até eles. Sim, houve desentendimentos entre os dois após o nascimento dos respectivos filhos, mas isso foi excepcional. Desde então mantiveram um relacionamento distante, mas cordial. Quanto à consorte Li Shu, ela era muito retraída para iniciar qualquer briga. Mas sempre era possível que suas damas de companhia pudessem incitá-la a isso. Ele teria que ficar de olho na situação. A residência do antigo consorte Adu tornou-se uma visão lamentável para ele sob seu novo ocupante. Sob a antiga senhora, não havia nenhum mobiliário frívolo à vista, mas agora que o novo se mudou, o pavilhão tornou-se uma profusão de exibições ostensivas de dar água nos olhos. O pai do consorte Loulan era um homem de quem o antigo imperador, ou melhor, mais precisamente, a antiga imperatriz viúva, gostava muito. Foi sob ele que o número de mulheres do palácio aumentou para 3.000. No momento, o consorte Gyokuyou era o primeiro nas afeições de sua majestade, e o consorte Li Hua em seguida, mas como governante ele não podia limitar suas visitas noturnas apenas às concubinas que ele mais favorecia. Se o Palácio dos Fundos ajudasse a manter o equilíbrio de poder dentro da corte imperial, também poderia perturbar esse equilíbrio. O imperador não podia se dar ao luxo de lidar mal com Loulan. Jinshi foi informado. Tomava o cuidado de visitá-la pelo menos uma vez a cada 10 dias. Isso não poderia deixar de desanimar os outros consortes. Sim, Sua Majestade os visitava com mais frequência do que Loulan, mas quem sabia quem iria conceber um filho e quando, e quem não iria? Mesmo assim, a compatibilidade significava alguma coisa, e estava claro que Loulan não despertava o interesse do imperador da mesma forma que algumas de suas outras damas. Olhando para ela, Jinshi pensou que talvez pudesse entender o porquê. Na época em que a filha do apotecário deu sua aula, Loulan foi enfeitado com um acessório inesperado, um ornamento estranho com as plumas de um pássaro das Terras do Sul. Mas embora às vezes Loulan se vestisse no estilo das Terras do Sul,
Outras vezes ela usava roupas das tribos do norte. Assim que ela vestiu as roupas do Oriente, ela as trocou por um vestido do Ocidente. E a cada vez, seu cabelo e maquiagem mudavam para complementar sua roupa. Foi o suficiente para fazer o imperador sentir que estava vendo uma pessoa diferente cada vez que o visitava. Nessas circunstâncias, afirmou ele, era difícil para ele entrar no clima. Consorte Li Shu foi outro que representou um desafio ao humor, mas por razões diferentes. O imperador rejeitou visceralmente as preferências do pai e recusou-se a tocar, e muito menos a dormir, uma menina que ainda poderia passar por criança. A barriga da imperatriz viúva apresentava uma grande cicatriz, pois ela dera à luz sua atual majestade muito jovem, seu corpo era pequeno demais para a tarefa. O canal do parto era muito estreito e a criança nasceu através de um corte. Era questionável se a mãe sobreviveria ao parto, mas ela e o filho saíram em segurança. A cirurgia, ao que parece, foi realizada por um médico recém-chegado de terras estrangeiras. Na verdade, a sua habilidade tinha sido tão superlativa que, embora ela estivesse com cicatrizes, a capacidade da imperatriz viúva de ter filhos permaneceu intacta e, mais de 10 anos depois, ela concebeu e deu à luz novamente. Até o fim de sua vida, esses foram os únicos descendentes que o ex-imperador teve. Houve, no entanto, uma complicação. O médico que assistiu ao primeiro parto da imperatriz viúva, então consorte, viu-se atendendo quase exclusivamente a sua majestade, precisamente por causa de suas ações durante aquele primeiro e difícil parto. Uma criança nascida da consorte do príncipe herdeiro na mesma época foi negligenciada, com consequências trágicas. Como poderia Jinshi não se perguntar como seriam as coisas agora se o primeiro filho do atual imperador tivesse vivido? Ele balançou a cabeça, não havia nada a ganhar com fantasias sem sentido. E ele ainda pensou que Sua Majestade deveria se apressar e começar a produzir um novo príncipe herdeiro. Nesse ponto, ele e Gao Shun concordavam. Após a palestra, as visitas do imperador aumentaram substancialmente. Os frutos do trabalho de Mau Mau poderão surgir mais cedo do que o esperado. Durante a visita de Jinshi, a principal dama de companhia do consorte Gyokuyou, Ongnian, confessou algo a ele com preocupação. O imperador havia visitado o pavilhão de Jade mais uma vez no dia anterior, e sua senhora parecia bastante cansada. Ongnian se preocupou com ela. A aparência desgrenhada de seu cabelo preto indicava o grande esforço que a dama de companhia estava fazendo. Gao Shun parecia se identificar com ela. Ongnian, por sua vez, não parecia nem um pouco avesso a Gao Shun, mas como ele já tinha uma esposa para cuidar e beijá-lo, cada um conforme necessário, eles teriam que desiludi-la de qualquer interesse, mais cedo ou mais tarde. Tudo isso levou Jinshi a acreditar que tinha a solução perfeita. Gyokuyou concordou sem pensar duas vezes. Ongnian fez questão de parecer humilhado, mas calmamente pareceu acolher bem a ideia. Ela disse isso às 3 damas de companhia que estavam escutando à porta. Parecia que Jinshi havia feito a escolha certa. O Palácio dos Fundos, senhor. Isso mesmo. De volta ao seu trabalho favorito. Mau Mau estava polindo um recipiente de prata para obter um brilho espelhado. Quando teve certeza de que não havia nenhuma mancha, colocou-o de volta na prateleira. Sua perna ainda não estava muito melhor, então ela fazia muito trabalho sentada em uma cadeira, mas Suiren certificou-se de que ela tivesse trabalho a fazer. Um verdadeiro defensor, aquela mulher era. Jinshi estava comendo uma tangerina. Literalmente, ele nem mesmo estava descascando. Suiren fez isso, removendo cuidadosamente a casca fina e colocando cada pedaço em um prato à sua frente. Que criança mimada! O velho atendente parecia ter o hábito de agradar Jinshi. Ela o embrulhava em uma jaqueta de algodão quando estava frio, ou esfriava seu chá porque estava quente. Um homem adulto deveria ter vergonha de ser tratado daquela forma. Parece que o consorte Gyokuyou deixou de trilhar o caminho da lua. O caminho da lua era um termo educado para designar menstruação. Então ela pode estar grávida, pensou Mau Mau. 2 tentativas distintas foram feitas para envenenar a consorte enquanto ela estava grávida da princesa Lingli. O culpado nunca foi encontrado. Mau Mau conseguia entender por que Jinshi estava desconfortável. E quando devo começar minha nova tarefa? Hoje seria possível? Possível. Eu definitivamente preferiria. Como os homens não eram permitidos no Palácio dos Fundos, ela estaria livre de qualquer possibilidade de esbarrar na única pessoa que não queria conhecer, cujo nome ela nem queria ouvir.
Talvez Jinxi tenha organizado essa mudança de local de trabalho por consideração a ela, ou talvez tenha sido simplesmente uma coincidência oportuna para ele. Mau Mau decidiu que não se importava com isso. Ela pensou que estava exercendo um autocontrole admirável, mas então Suiren disse: "Ah, boas notícias, minha querida." Aparentemente Mau Mau não estava escondendo tão bem quanto ela pensava. "Sem falar nisso," disse ela. "Que pena para mim. Achei que finalmente tinha encontrado um protegido digno do meu treinamento." Mau Mau, um pouco aterrorizado pelo sorridente Suiren, determinado a terminar seu trabalho o mais rápido que pudesse,